Quais são os tipos de treinamento, então, e as suas etapas? Sempre deve ser feito de forma planejada e integrada. Se for sistêmica, melhor ainda. Se você tiver um sistema para fazer esse planejamento de treinamento, muito bom. A fim de melhorar a capacidade competitiva da empresa, bem como para alcançar os objetivos de qualidade e de resultado que você quer, né, de financeiro. Olha só, talvez você não tenha um sistema, né? A gente vai te falar aqui, como sempre, que você pode fazer as análises para você poder se planejar, unir informações para desenvolver. Exemplo, lá no treinamento e desenvolvimento, você percebeu, lá no recrutamento e seleção, você percebeu que aquela pessoa que você contratou tem um MVV, tá? Mas ela não tem as técnicas, você precisa desenvolver. Então, você vai criar um cronograma de treinamento para essa pessoa e depois o desenvolvimento dessa pessoa. Você tem que ter nome, tem que ter quem vai fazer, né? Por que que está fazendo, tem que ter um motivo pelo qual está fazendo, ou seja, tem que ter clareza do motivo, tem que ter data de início, data de meio, data de fim, para aquele ciclo, essa pessoa precisa romper ciclos para crescer, né? Então, é a mesma coisa que repetir de ano. Você repete um ano, repete dois, mas daqui a pouco você tem 18 anos e está na primeira série? Não, né? Nem tem 10 anos de idade, 11, 12 anos na primeira série, se você não detectou que existe um problema ali, você tem que sanar isso, você tem que levar para uma educação especial, talvez não faça parte do teu processo, entende, gente? Então, existe planejamento e integração de dados para você não ficar patinando. Treinamento não é assim. Ah, achei que era tão mais fácil, tá? Se eu vou lá, treinei, pronto, acabou. E você não mede nada, você não sabe o que está acontecendo, aí você demite as pessoas só pensando no número que ela não. Resultado aí. Sabe o que é mais engraçado? Aí a pessoa vai para a concorrência, começa a vender, 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 aí prospera, cresce em todos os sentidos, né? De repente você monta uma empresa, aí você olha e fala: Meu Deus, mas quando estava na minha empresa eu não fazia nada disso. Por que será, gente, que isso acontece? Era uma semente boa numa terra ruim, será? É, pode ser. Assim, é doído, mas é verdade. Então, vamos ficar atento também para poder fazer o negócio funcionar direitinho, com essas análises que a gente precisa, com esses dados, né? Faz lá o treinamento comportamental também. Às vezes a pessoa é boa para vender, é bom para trabalhar no administrativo, no financeiro, lá na logística, onde quer que seja, no estoque, mas tem um péssimo comportamento em alguma coisa. Ó, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, são demitidas pelos seus comportamentos. Por que são demitidas pelos comportamentos? Ou porque contratou fora de um valor que não era adequado e a pessoa não tem o comportamento adequado para a empresa, né? E não mediu e aí acabou contratando, pensando só no técnico daquela pessoa, né? Como se isso bastasse, apenas isso. Não é, de fato, as pessoas são demitidas pelo seu comportamental. O comportamental é um cargo, uma mochila muito pesada, é um fardo muito pesado. E aí, de repente, se a pessoa até tem os valores, mas ela está passando por um processo na vida dela, e você oferece ali treinamentos comportamentais, éticos, emocionais, essa pessoa ela passa por esse ciclo também. Tá? Então, você consegue ajudar ela a romper em muitas coisas, e a empresa vai colher esses frutos junto. A via, ela é de mão dupla, gente. Ah, tá, assim, o colaborador vai ter que se virar, ele vai ter que treinar, ele vai ter que buscar, eu não vou fazer isso, não. Olha, aí você vai ter que contar com a sorte, né? A sorte aí, um bom processo seletivo de encontrar pessoas autodidáticas, pessoas empenhadas a buscar o seu conhecimento, e tem muitos no mercado, gente, assim. Só que eu vou te falar, essas pessoas, elas são empreendedoras, essas pessoas, elas querem crescer, elas têm uma meta para crescer, elas têm um objetivo, e se você não gosta de treinar e de investir, né, normalmente essas pessoas, elas gostam, e elas vão começar a buscar o conhecimento para elas ao ponto de passar correndo por você e te deixar para trás, porque como é que você entende, gente? Não dá para andar desalinhado no propósito, é um julgo desigual. Né? E depois você estuda aí, se você não sabe o que é um julgo desigual, procura para você ver como é que são os julgos, né, nos animais, para que eles possam andar no mesmo passo. Se um tiver com julgo desigual, um vai acelerar, o outro vai cair, vai virar uma bagunça para carregar as cargas que precisa carregar. Vamos lá, então. Então, seguintes estágios, tá? Primeiro, vamos falar dos estágios, vamos falar da prática, vamos falar um pouquinho agora do dia a dia, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, levantar a necessidade do treinamento. É o LNT que eu coloquei, levantamento de necessidade do treinamento. Qual que é o objetivo? Diagnosticar
de forma preliminar, tudo que vai precisar ser realizado. Então, eu levanto necessidade, ponto número 1. Para isso, deve ser feito um levantamento das necessidades de treinamento da empresa e dos colaboradores. Nesse momento, diversos fatores devem ser levados em consideração. Cultura organizacional, processos atuais, eu dei só um exemplo aqui para você, mas até a cultura entra aqui, por exemplo, num treinamento de desenvolvimento, né? É importante para mim que os meus colaboradores tenham um bom comportamento cultural de acordo com a empresa, então coloca dentro do planejamento. Processos atuais do dia a dia, técnicos, ali também vou colocar, enfim, todos os estágios que você acha importante para o teu colaborador andar de acordo com aquilo que você espera, a expectativa que você espera, você vai colocar lá. Então, esse é o levantamento de necessidade primeiro, de treinamento. Uma forma muito comum de fazer esse levantamento é por meio de uma pesquisa e da análise de coleta de dados. Então, você faz uma pesquisa com os teus líderes, faz isso de forma documental, usa o Google Forms para você fazer isso, uma planilha compartilhada, ou um sistema, né? Se você tiver o sistema integrado e faça isso, levante essa necessidade através dessas pesquisas com os líderes de empresa e também os próprios colaboradores podem te ajudar nisso, porque de repente, dentro do ambiente lá, né, do trabalho, está acontecendo ali situações do dia a dia comportamentais que está atrapalhando o desenvolvimento, o resultado daquela equipe. Então, precisa de treinamento. Então, não deixe de passar uma circular interna entre os liderados e leve isso também para os líderes. E aí, gente, uma forma também de levantamento, de análise é pelos próprios resultados. A análise da coleta de dados envolve também o fechamento de mês, né? Envolve ali o departamento, por exemplo, de pós-venda, onde o cliente analisou o resultado, onde o cliente pontuou o Net Promoter Score lá e colocou uma nota 5, 6, 4, seja para o atendimento técnico péssimo, ou um atendimento comportamental técnico péssimo, ou uma estrutura básica ali de funcionamento de trabalho péssimo, enfim, o cliente do teu próprio produto mesmo, né? Às vezes ele reclama da qualidade, né? E eu não sei qual o seu segmento, então você vai poder, de repente, é um laboratório, e aí quem faz o produto é você, treinamento, você entendeu? Então, sempre que você for coletar dados, analisa o máximo de envolvidos, todos os envolvidos precisam passar nesse crivo, nessa análise, para você conseguir desenvolver. Então, essa é a melhor forma de fazer um levantamento, é por meio de análises. Através dela, então, será possível pontuar os objetivos que a corporação pretende atingir com o seu projeto de treinamento e desenvolvimento. Então, preciso saber o que eu quero alcançar, qual o nível que eu quero alcançar. E aí, responder algumas perguntas sobre as metas corporativas, as competências prioritárias a serem desenvolvidas, problemas a serem eliminados e resultados esperados. Coloca isso dentro de um planejamento também. O que você espera? Levantei necessidade, agora o que eu espero com isso? Porque fazer por fazer não vai resolver. Você precisa saber por que você está fazendo isso. Qual o resultado que você espera? Quanto tempo isso, né, você vai dedicar para que isso aconteça? Qual o prazo que você vai dar? É para todos? É para alguns? Gente, você precisa fazer uma programação completinha disso. O segundo, depois do levantamento, é o projeto e planejamento desse treinamento, então. Depois, com o diagnóstico já nas mãos, é hora de fazer, então, esse planejamento. Como que ele vai ser aplicado? Isto é, entender como a estratégia de treinar e desenvolver será traçada. Essa etapa pode ser compreendida como o desenho do plano de capacitação que visa atender às necessidades diagnosticadas, estabelecendo previamente o que, por quê, quando e onde deve ser ensinado. Quem deve aprender, como e quem deve ensinar, quanto isso vai custar, entre outros, tá? Esse é o 5W2H, que eu já comentei para vocês, que a gente teria no próprio curso aqui, uma planilha onde a gente pode utilizar para vários projetos dentro da empresa, vários ciclos da nossa gestão de pessoas e gestão até da gente mesmo, para aquilo que a gente espera, para aquilo que a gente quer, onde a gente quer chegar. Então, a gente vai colocar isso dentro de uma pauta também, esse é o planejamento para os treinamentos. Então, o ideal é criar um design das soluções de treinamento e desenvolvimento, discriminando detalhadamente as ações que deverão ser postas em prática para alcançar, então, as metas de forma eficaz. E aí, depois vem a execução, como que vai ser executado esse treinamento. A terceira etapa do processo é a prática, então, do treinamento,
onde o colaborador deverá participar das ações planejadas para que adquira, então, o conhecimento e as habilidades traçadas desde a primeira fase desse projeto. Nessa etapa, devem ser realizadas algumas ações, por exemplo, organizar responsabilidades, a apresentação do plano a quem vai executar, porque tem que ter um plano, igual eu estou treinando vocês aqui, estou passando um treinamento, tem um planejamento de treinamento, são vários módulos, né, são vários vídeos, são várias edições, tem dias de ser postado, estou dando um exemplo aqui, tá, com a equipe. Eu uso slide, existe um visual de slide, é passado aonde? É gravado por qual programa? Você entende? Existe uma programação, como que é feito o pós? Existe uma ferramenta onde ficam anexados esses dados? Quem executa esses treinamentos? Como que eu vou medir depois esse resultado desses treinamentos? Entende? Então, tudo isso está dentro do escopo de trabalho. Isso é execução. Divulgação do programa, então, aos colaboradores, como que chega até eles essa informação, quanto tempo eles têm para assimilar isso, para eles se programarem para poder fazer também. Existe uma planilha de inscrição, é obrigatório ou é opcional? Eles ganham algum ponto, é opcional, mas eles ganham uma premiação, um ponto, eles vão acumulando estrelas, vão se tornar um top performance dentro disso. Existe ali um programa de benefício, um programa de top performance para ele poder performar. Então, tudo isso vai também de um incentivo, de você ser intencional para ativar as pessoas dentro desse despertar, dentro desse crescimento. Depois vem a avaliação dos resultados, né? A gente precisa avaliar. Imagina eu fazer todos esses treinamentos e não ter resultado, eu não avaliar meus próprios resultados, avaliar as pessoas que eu treinei e avaliar também os meus projetos, aquilo que eu estou conseguindo construir ao longo do tempo. Então, não é em vão. Claro que é um processo, né? Lembra que a gente já falou, mas eu preciso avaliar os resultados do treinamento para tomar decisões, para tomada de decisões, relacionado a mim e relacionado às pessoas que estão envolvidas no processo comigo. Aqui deve ser avaliada, então, a qualidade do treinamento realizado, respondendo às perguntas. O treinamento produziu as modificações desejadas no comportamento das pessoas? O treinamento produziu os resultados em relação a atingimento das metas da organização? Então, isso aqui também fica uma pergunta para você conseguir colocar como uma pauta, tá? Para que seja possível realizar essa avaliação, existem várias formas e técnicas. Tudo dependerá do planejamento inicial, dos objetivos propostos e do tempo de retorno esperado pela empresa. Tem que ter um tempo também. Como nós falamos lá no início, né? Os prazos que você vai dar. Uma prática comum é a aplicação dos testes com conhecimentos técnicos ali, que você pode aplicar testes técnicos, ou a transferência de conhecimento para outros colegas da equipe. Esse eu amo, que é quando você coloca eles para treinar outros, né? De repente você buscou 2 ou 3 da empresa para trazer um conhecimento de gestão de pessoas, e aí, por exemplo, aqui desse curso, e aí você coloca eles para executar. Você pegou 3, um vai fazer MVV e vai fazer o RS, por exemplo, tá? E aí o outro vai fazer a parte do T&D, do treinamento e desenvolvimento, e aí ele vai te apontar os líderes, e aí você vai pegar esses líderes que surgiram ali dentro desse processo, e aí você vai desafiar esses líderes também a formar outros líderes, entendeu? O ciclo da transferência, né, desse transbordo, eu gosto muito dele. Então, existem várias formas de você fazer essa avaliação, pode ser por provas também, né? Então,